Então, pessoal, vou fazer um vídeo para vocês os níveis de escrita. Existem 5 níveis de escrita, começando pelo pré-silábico, o silábico alfabético, o alfabético e aqui em acrescente o ortográfico. O ortográfico seria um nível que as pessoas escrevem corretamente, sem nenhum erro, né, de ortografia, atribuindo todas as questões de dificuldades ortográficas, sem troca de letras, sem supressão de letras. Porém, né, os 4 mais cobrados e que aparecem aí na literatura, que vão aparecer nas provas, são os 4 primeiros. O ortográfico é a escrita perfeita, sem nenhum erro. Então, nós vamos estudar e ver nesse vídeo os 4 primeiros, começando pelo pré-silábico. O nível pré-silábico, ele tem 2 divisões, o pré-silábico 1 e o pré-silábico 2. O pré-silábico 1 é quando a criança escreve, né, atribuindo letras e números. Quando ela não sabe ainda distinguir que letras e números são coisas diferentes e que para escrever palavras a gente não utiliza números. Por exemplo, se a criança se chamasse Jéssica, né? Ela, ao escrever uma palavra, possivelmente no pré-silábico 1, se ela já soubesse escrever seu nome, ela escreveria com letras que aparecessem no seu nome e também atribuiria números, né? Os números do seu conhecimento. No caso dessa palavra aqui, que seria cavalo, ela colocou letras que tinham no seu nome e os números do seu conhecimento, os primeiros que ela sabia, 0, 1 e 2. Pré-silábico 1, então, né, não tem distinção de letras e números e atribui muitas das letras do seu nome quando vai escrever uma palavra. Porém, ainda no pré-silábico, tem o pré-silábico 2. E o pré-silábico 2, ele já sabe que para escrever uma palavra não vai em números. Ele não vai escrever com números. Ainda assim, ele vai escrever com as letras do seu repertório. E muitas vezes as letras que ele tem no seu repertório são apenas as letras do seu nome. Outra confusão que o pré-silábico 2 faz, ele compara o tamanho do objeto, da coisa que foi dita, a quantidade de letras. Aqui nós temos 2 palavras, elefante e formiga. Elefante, quando ele vai pensar, é um animal, né, de tamanho grande. Então, ele acha que vai ter muitas letras para escrever o nome do elefante. E ele vai usar letras do seu repertório. Se é uma criança que recém entrou na escola, que não fez pré-escola, ele vai colocar só letrinhas do seu nome. Quando dita formiga para a criança escrever em pré-silábico 2, também não vai ter letras, não vai ter números, só vai ter letras. Mas formiga é um animalzinho pequenininho. Se é um animal pequenininho, não precisa de muitas letras para escrever formiga. Então, ele vai escrever com menos letras do que ele escreveu elefante. Então, pré-silábico pode ser 1 e 2. No 1 tem confusão entre letras e números. E no 2 só se utiliza letras. Entre o 2 também, no pré-silábico 2, a criança muitas vezes faz essa confusão. Quantidade de letras associada ao tamanho daquilo que foi ditado para ela. Ela faz essa confusão também quando é o nome de uma criança e de um adulto. Se é adulto, muitas letras. Se é criança, poucas letras, porque é pequeno, né? Não tem um tamanho grande, vai ser mais baixo ou mais alto, ela vai fazer essa associação também. Isso vai a questão da maturidade, né, da criança que está em processo de desenvolvimento. Falamos então do primeiro nível. Agora nós vamos para o segundo nível, que é o silábico. O silábico fala de sílaba. É quando a criança atribui uma letra para cada sílaba da palavra. A palavra ditada aqui foi macaco. E aqui a criança já tem um maior repertório de letras. Ela já vai conseguir usar outras letras para escrever a palavra. Então, na palavra macaco, quando ela já tem um valor sonoro, o que é valor sonoro? Quando ela já identifica os sons das sílabas, ela vai atribuir uma letra para cada sílaba, ó, ma, ca, co. E vai colocar uma letra que seja correspondente àquela sílaba mesmo. E aqui ela está com valor sonoro de vogal. Às vezes pode acontecer de ela usar consoantes quando ela já está num processo mais avançado desse nível. Também
ela pode não estar com valor sonoro e já estar no nível silábico. A mesma palavra macaco para uma criança com pouco repertório, mas que já passou de nível. Macaco. Vai escrever ainda com palavras, né, com letras do seu nome, macaco. Sem valor sonoro, porém já com a consciência silábica de que macaco tem 3 sílabas, né? Porque a professora vai trabalhar lá no processo de alfabetização, quantidade de letras, quantidade de sílabas, né? Vai bater palmas e eles vão assim associando. Então, no nível silábico também tem característica. Pode ser com valor sonoro de vogal ou de consoante. No caso aqui eu estou mostrando com vogal, que é o mais comum, ou sem valor sonoro, que ela vai atribuir letras do seu repertório ou qualquer outra letra, né, que simbolize uma para cada sílaba, ok? Agora nós vamos passar para outros 2 níveis. Vamos ver o nível silábico alfabético. O nível silábico alfabético é intermediário, quando a criança já tem um maior repertório e já está quase escrevendo com todas as letras o nome que for ditado para ela. Já tem um repertório grande, já conhece o alfabeto, já conhece o som das sílabas e ela faz trocas, ela suprime algumas letras em algumas sílabas. Ainda assim, o professor, quando pega, né, a palavra, vai ler a palavra que ela escreveu, ele consegue atribuir um significado. Por exemplo, a palavra cavalo. O K tem som de K do cavalo, né? É uma letra que faz muita confusão na língua portuguesa. Está escrito corretamente? Não. Se tivesse o K e o A, a gente já podia até atribuir para um alfabético. Porém, ela suprimiu a letra A, colocou só uma letra, ainda que a gente consiga entender, tenha uma compreensão do que ela escreveu, ela suprimiu, né? Está faltando letras aqui nessa escrita. Então, ela se encaixa no silábico alfabético. Para elefante, né, tem o fã, eles fazem muito essa troca do E, do A pelo E no fã, eles acham que tem um som de E. E o elefante, né? Eles estão escrevendo aqui, a criança estaria escrevendo aqui, por exemplo, usando o I no final, por causa da questão da expressão escrita. Então, cavalo, né? E o elefante, aqui tem um erro ortográfico, ela suprimiu 2 letras, trocou uma e suprimiu o N, e fez a troca na expressão usando a linguagem coloquial e não a formal. Temos um nível silábico alfabético, quase chegando no alfabético, fazendo pequenos erros, suprimindo letras, né? E fazendo trocas de letras também. Esse, então, é o nível silábico alfabético. O nível alfabético é quando a gente consegue olhar a palavra e identificar o que está escrito, tem todas as letras para compor uma sílaba. Aqui a gente tem o cachorro. O cachorro está escrito errado, então não é alfabético? Sim, não estamos falando de ortográfico, estamos falando de alfabético. Temos todas as sílabas. O que aconteceu? Ela fez uma troca do X pelo CH, mas a palavra está escrita completamente, então ela se encaixa sim no nível alfabético. Peixe, mesma coisa. Ela usou o CH no lugar do X. A palavra está correta? Está, ela usou todas as sílabas, ela compôs toda a palavra e a gente consegue entender o que está escrito. O que acontece é que ela ainda não tem uma compreensão total de ortografia. Então, ela já está no nível alfabético também. E gato, né? Ela já está escrevendo corretamente. Essas questões de trocas ortográficas não deixam a criança fora do nível alfabético, mas sim do nível ortográfico. Se ela tivesse escrito tudo corretamente, com todos os dígrafos no lugar, né, com um X aqui, com um CH ali, sim, ela estaria ortográfica. Mas nesse caso ela está alfabética. Conseguimos compreender, né? Não falta nenhuma letra na sílaba para formar a palavra. Então aqui nós temos o nível alfabético. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, que consigam compreender os 4 níveis principais que vão cobrar de vocês na prova. Uma boa aula!